Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Elias dos Santos Vasconcelos nasceu em Manaus, no estado do Amazonas, e uma coisa que para muitos é natural, para ele sempre foi uma luta: a saúde. A doença é parte inseparável da sua história, até que a depressão, a síndrome do pânico e a culpa o levaram a sentir que ele mesmo já não tinha mais forças nem poder para mudar nada em sua vida. E Deus, que escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, entrou na vida deste jovem, endireitou seus caminhos tortuosos e a partir daí ele descobriu que não há grandeza maior, felicidade maior do que conhecer os propósitos de Deus, saber os segredos da vida e receber as bênçãos do Salvador. E nós vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre essa virada de 180 graus em sua vida. Elias, que bom que deu certo, você aceitou nosso convite, estamos aqui, muito obrigada, viu? Fala um pouquinho pra gente, Elias, você nasceu em Manaus, no estado do Amazonas, aquela cidade linda, né? Como é que foi um pouquinho da sua infância? Eu nasci em 1985. Manaus de 85 não é Manaus agora desse ano. E eu vi a mudança de toda aquela cidade, né, que cresceu. Hoje tem, não sei se chega a ser 2 milhões. Olha. Né, na época não chegava nem metade disso. Então foi um desenvolvimento grande. E eu, como a gente sempre diz, eu sou um produto da Zona Franca de Manaus. É mesmo? Por que você diz isso? Sempre diz, porque a Zona Franca é lá, né? Eu sou de Manaus, mas sou produto da Zona Franca. Ah, tá bom, brincando. Uhum. E ali também teve vários bairros que nasceram nesse crescimento, que Manaus ela ficou ali centralizada, onde é o centro, eram os bairros de Manaus. Depois ela foi se expandindo com invasões. Uhum. E essas invasões, o governo na época começou a lotear, fazer loteamentos, e deu para as pessoas que não tinham casas. Na época eu tinha 5, 6 anos, os meus pais ganharam então, que moravam alugado. Tá. E aí nós fomos morar para esse lugar. Só que o governo só dava o terreno e tinha a madeira para você botar do lado, né, fazer a parte dos compartimentos. E aí você tinha também o telhado, que era telha de zinco, mas não tinha água, não tinha energia elétrica, nada. É mesmo? Uhum. E aí nós fomos mais ou menos com essa idade. O meu irmão mais velho, 7 anos, que é mais velho do que eu, tinha uns 12, por aí. Vocês são quantos irmãos? 3. Tá. 3 irmãos. E o mais novinho, né? Com acho que 4 anos de idade. Então nós fomos morar nessas condições lá. Uhum. O acesso, por exemplo, à água, nós tínhamos que ir lá. Em Manaus se chama de cacimba, né? Um poço que você não chega a ter uns 2, 3 metros. E ali você tinha que buscar aquela água, às vezes com um lugar bem longe. Depois, com o tempo, a cidade vai desenvolvendo e aí foi... Você diria que foi uma infância difícil? Foi muito difícil. Para ter uma ideia, o colégio era longe e eu só fui estudar com 9 anos. É mesmo? Primeira vez que eu fui para lá. Olha que interessante, Elias. Mas porque não tinha um colégio perto? Porque você não se interessava por escola? Seus pais não se interessavam? Se interessar sim, mas a minha mãe sempre teve uma grande preocupação com a gente, então ela acabou, nesse caso, tendo esse, não, acho que ele está muito novo, então super protegido assim, de certa forma. E pela região onde a gente morava era muito violento também.
Ah, Mas o tá. primeiro contato foi com 9 anos. Uhum. Que interessante. E você logo já se adaptou bem ao ambiente escolar? Não, foi terrível, né? Você nunca tive no meio. Eu não sabia também. Naquela época eu já tinha um pânico. Eu saía, você já sentia um medo. Eu já tinha um medo excessivo. Então foi terrível. Até Olha. você começar a estudar, se adaptar com os amigos ali. Uhum. E sendo alguns um pouco mais novos, né? Mas na época a maioria estava atrasado realmente. Uhum. Elias, por que que a questão da saúde sempre foi uma luta para você, né? Tanta gente pega isso como se fosse um dom natural da vida. Eu nunca tive problema com saúde. E por que que a doença sempre esteve presente na sua É história? porque a síndrome do pânico, né? Eu só fui descobrir isso em 2004. É mesmo? Aham, então eu já tinha ali, estava terminando o ensino médio. E então era difícil, você, por exemplo, você vai fazer um seminário, vai lá e fala na frente. E aí o pessoal diz, ah, não, porque ele é tímido. Não, não é isso, a pessoa está passando mal realmente, né? Parece que vai cair alguma coisa ali, vai Então a acontecer. doença, o que você quer dizer com a doença era a síndrome do A pânico. síndrome do pânico. Desde que idade? Então, não dá para saber bem a idade, mas com 8, 9 anos eu me lembro que já dava para identificar que era. Como os meus pais, Que é, sintomas que você sofria? logo que você almoça, que no caso eu almoçava, né, eu ia pro colégio, sentia aquela vontade de vomitar e você começa a transpirar bastante, tonturas, né? É mesmo? Sim, medo, é um medo que você não sabe de onde vem, Mesmo criança ainda, você já mesmo tinha criança. que sofrer com isso. Só que vai aumentando, né, com o tempo. Com o tempo ainda vai aumentando. É porque você não faz o tratamento e não sabe a causa. Entendi. E acaba até achando que às vezes as pessoas conversam com você o que é sobrenatural, e não tem nada de sobrenatural não, é químico, né, do Uhum. corpo. Quer dizer que naquela época vocês não detectaram isso como uma doença. O que que as pessoas achavam? O que que você achava que você tinha? Eu não sabia muito bem. E meus pais também não detectaram. Meu pai não, por exemplo, ele não, não teve estudo. Minha mãe também teve um pouquinho mais que ele, mas eles não tiveram essa percepção, Uhum. entendeu? De perceber que tinha algo de errado com aquele ali. E o mais velho, e a diferença pro mais velho também tinha problemas com o irmão mais velho. Então era complicado detectar naquele tempo. Mas em que sentido que você diz problemas com o irmão mais velho? Quanto tempo de idade, de São 7 diferença? anos mais velho. E qual o E o problema? bairro era violento. Era esse, de se preocupar com a vida dele. Então, como o bairro era violento, lá naquela época não tinha o tráfico de drogas como hoje tem. Naquela época, eles chamam lá as pessoas em Manaus, quando assistirem vão saber que eles chamam de galerosas, as pessoas de galeras, gangues que tinham lá. Uhum. As pessoas, eu cresci vendo as pessoas esfaqueando o outro na frente. Então, imagine uma criança com síndrome do pânico vendo acontecer isso. Ah, é muito chocante. Né? Então, complicado. Né? Elias, como que você se posicionava, né, com esse problema de saúde, mas sem as pessoas saberem que você tinha? Qual era o seu posicionamento? Você se via com que olhos? Uma autoestima é baixa, mas eu vejo que a educação que a minha mãe pegou da igreja, porque ela já era a segunda pessoa que aceitou a Cristo. Então ela passava pra gente, mesmo não tendo uma igreja lá perto, ela foi passando pra gente isso. Olha, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Tinha esse confronto entre o que a gente via na rua Uhum. e o que a gente via que a nossa mãe ensinava. Então teve esse confronto, eu fui crescendo nesse confronto. Tá. Então isso dá uma luta aqui na nossa mente, né? Imagino. Era exatamente esse outro ponto que eu queria levantar. Qual o papel da religião ali naquele momento, né, na sua infância? Que influências religiosas que você recebeu na sua infância? Essa influência manteve a gente, nós, né, pelo menos eu e meu irmão mais novo, a nos separarmos daquilo que fazia mal. A maioria daqueles rapazes que moram lá já faleceram já. Entendeu? E na adolescência ainda acho que eu só tenho 3 ou 4. Que se envolveram com tráfico de drogas, ou morreram muito cedo, assaltando tudo. Então, esse papel da religião, eu vejo que Deus trabalhou ali, né, Uhum. na gente, preservando. É lógico, seguindo os conselhos que nossos pais nos deram, principalmente a nossa mãe, foi o que preservou a gente a continuar até hoje, né? Agora, uma coisa é você ser bem encaminhado, bem protegido pelos seus pais,
inclusive com relação à filosofia religiosa. Outra coisa é você, como pessoa, como indivíduo, ter o seu encontro com Deus, a sua história particular com Deus. No seu caso, pessoalmente, como que isso aconteceu? Foi as escolhas. Depois de certo evento, a minha mãe adoeceu. E foi terrível, porque a doença que ela pegou, isso afetou ela até hoje. É mesmo? Afetou, então, quem tem a síndrome do pânico, qualquer doença emocional, alguém na família deve ter tido. Possível que alguém. Então ela foi copiando. E eu, como era o filho do meio, fui assistindo isso. O mais velho sempre desligado, e o mais novo muito pequeno. Eu assistia tudo e percebia todas as coisas que aconteciam. Mas que doença que era da sua mãe? Ela começou a ter problemas de pressão alta, problemas do sistema nervoso, entendeu? E foi se amontoando. E aí nós tivemos que nos mudar, sair daquele bairro, graças a Deus, a gente saiu de lá, foi para outro bairro mais próximo dos hospitais para fazer o tratamento. Apesar de estar ali, tendo a filosofia religiosa, a partir daquele momento que saí do bairro é que eu comecei a ter uma vida, vamos dizer assim, um cotidiano na igreja. Uhum. E eu me batizei, vamos dizer assim, aceitei assim, porque eu vi a minha mãe doente e fui lá. Mas não tinha conhecido ainda a verdade, a Bíblia ainda não tinha conhecido. Mas Depois que eu conheci. Que coisa interessante isso. Você fez uma referência à questão da sua doença como sendo um reflexo de uma outra pessoa da família, né? Uhum. E você acha que você pegou esse reflexo da sua mãe? Possivelmente sim. Talvez não dela, mas de um conjunto, né? Uhum. Você acaba assumindo essa coisa. Que interessante. E por que o fato de a sua mãe estar doente te fez aceitar uma igreja, se batizar numa igreja? Que relação que você faz entre essas duas coisas? Você quer alegrar, dar alegria, faz sentido. E aí no caso, eu comecei eu vou fazer esse ato para deixar minha mãe feliz. Olha só. Uhum. E nós nos batizamos, né? Eu tinha acho que 11 anos na época. Uma criança ainda. Uma criança. E depois nós mudamos de bairro. E aí começa uma outra etapa. Sim, essa outra etapa que eu quero saber. Porque ninguém segue uma religião. Religião não é uma coisa simples assim, a ponto de você falar, eu vou aqui para essa igreja para agradar minha mãe, ela vai ficar feliz. É muito mais que isso. Em que momento, em que contexto que aconteceu de verdade o seu ponto da virada na vida? Então, quando eu comecei a estudar a Bíblia, tinha um senhor na igreja que começou a dar uns estudos e ele não precisou convidar, eu ia lá. Ou seja, algo no meu coração dava aquele sentido de querer estudar a Bíblia. Você tinha esse interesse? Tenho ainda, né? Mas era muito forte isso. Vou estudar para conhecer mais. E eu me lembro que eu fiz o estudo, tinha pessoas que estavam fazendo, né? E eu, no caso, já tinha feito ali um compromisso. E fui fazer um estudo, depois fiz um estudo sobre as profecias da Bíblia. E aí despertou um interesse muito maior, né, sobre essas profecias da Bíblia. No entanto, passou um tempo em que chegou a adolescência, um momento difícil. E esse momento difícil da adolescência foi que eu me afastei de frequentar a igreja e tudo, e eu comecei a ter amizades que não eram da igreja. Até que ponto você se afastou dos caminhos bíblicos que sua mãe tinha te ensinado? De não ir mais. E aí tinha um amigo nosso que nos ensinou a tocar instrumentos musicais, eu e meu irmão. E naquela época estava começando a surgir várias bandas de tudo quanto era estilo musical. E aí nós começamos a compor, a fazer músicas e tocar por aí. E aí aquilo ali, né, você adolescente tinha mais do que parecia entreter mais do que a igreja. E foi realmente que eu não passei 3 anos sem ir para a igreja. E foi justamente nesses 3 anos que eu tive uma crise forte. É isso que eu ia perguntar. Você diz de saúde? Disso, de saúde. Pois em 2004. E agora, como que ficou a questão da sua doença? Porque, falando assim superficialmente, né, você participando de uma banda, participando de uma sociedade, dá a impressão de que aquele problema foi superado e agora você estava totalmente inserido ali na sua comunidade. Não, aquilo é uma rota de fuga, você vai tendo rotas de fuga. E tem sempre um sentimento de culpa. Depois você sabe que está fazendo algo de errado. Esse sentimento de culpa foi se amontoando por vários erros que cometi na minha vida, infelizmente. E por que o ano de 2004 foi marcante para você? Porque nesse ano, eu estava ali terminando ensino médio, um pouco idade avançada, porque comecei com essa idade avançada. Eu tive uma crise forte, o sistema imunológico baixou, eu não sabia. E eu me lembro que eu estava estudando, vestibular, aquelas coisas todas, e eu saí na rua para conversar com um colega meu.
E eu comecei a sentir aquela dor forte, uma cefaleia forte na cabeça, febre. E eu falei pra ele, é meio engraçado, mas foi da onde despertou o surto tudo. Olha, eu tô com uma dor de cabeça aqui faz uns 3, 4 dias. Ele falou assim, eu conheço alguém que tava com essa dor de cabeça, exatamente assim, com febre. O que aconteceu com ele? Ele morreu lá, muito obrigado, porque você disse isso, morreu. Fez E o uma que ele tinha? brincadeira. Ele tinha meningite, legal, pronto, surtou. E eu comecei a ter aquele medo, tô com meningite, parece uma coisa hipocondríaca, sabe? Olha só. E aí fui nos pronto-socorros, comecei no O que foi pronto-socorro. uma brincadeira por parte do seu amigo. Na verdade já tinha, por base de estudo, uma alimentação, né, péssima. E aí pronto. E aí eu passei um mês sem dormir, o alimento já não vinha. Mas como que você diz um mês sem dormir? O que significa aí? Como assim? Dormir assim, você tem só aqueles rápidos aumentos de sono, mas Um dormir mês, foi um constante. momento de crise mesmo, Não, aguda. a musculatura da face, quem já teve crise sabe isso, ela vai começar a atrofiar, você não sabe o que tem. Você começa a ir todos os tipos de médico, né? Só não fui no ginecologista porque realmente né, não tem, seu homem não vai lá. Mas foi tudo especialidade de médico. E até que... Mas você colocou na sua cabeça que você tinha meningite, foi isso? Começa a ter um monte de coisa. Você deu uma dor aqui, você tá com dor no infarto. Você tem aqui, deve ser o fígado, deve ser não sei o quê. Começou a... Olha surta só. realmente. E o pior é que você parece que tá aqui, mas não tá, né? Tá em outra realidade. Sua cabeça começa a voltar. O futuro já não existe. Mas Elias, nessa fase, antes de você prosseguir, você estava envolvido com escola, você tinha compromissos, você conseguiu tocar sua vida. Até que ponto a doença te afetou? Não consegui. Nessa época parou tudo. E teve uma noite. Eu já não conseguia, não aguentava mais. E era o último médico que eu iria, um neurologista. Tem uma noite que eu já não consegui dormir. E me lembro que eu fui para trás de casa, olhei para o céu, olhei como se estivesse falando realmente com Deus e disse, eu não aguento mais. Eu quero dormir, eu não aguento mais isso tudo que está passando na minha vida. Então deixa eu dormir só essa noite, porque eu preciso descansar. Chorei, eu me lembro que acordei de manhã. Olha. E foi a noite que eu consegui dormir. E foi quando eu fui no neurologista que ele descobriu, fez os exames, né? E disse, olha, você vai fazer um outro exame para ver se realmente tem uma coisa normal. Você não está doido não, você tem uma doença, né? Mas... Quer dizer, Elias, foi só nesse exame que você foi diagnosticado com a doença? Na verdade, ele fez vários exames, você não tinha nada, então viu que era algo emocional. Você chegou a pensar que estava louco, então? Cheguei. É mesmo? Aham. Chegou a perder a sanidade? Não, é só você perde reflexos, né? A pessoa fala com você e você às vezes não responde. Puxa, que luta! Ela vai aumentando, né? E aí quando o médico diz pra você, isso aí tem um tratamento, você precisa fazer terapia, você precisa trabalhar coisas do passado, você vai trabalhando, vai vendo que tem cura sim. Agora, Elias, você interpretou essa situação que você acabou de contar como sendo uma experiência com Deus, um encontro com Deus, foi isso? Você entendeu que Deus ouviu sua oração e respondeu a sua oração? Isso foi a primeira resposta do que Deus fez no passado. A gente não consegue enxergar ainda como Deus trabalha na nossa vida. E Deus tenta falar conosco, mas às vezes você não está preparado para ouvir a voz de Deus. E esse foi um primeiro como se fosse um abraço de Deus. Uhum. Deus dizendo para você, eu estou guiando você, calma, tem paciência, eu estou guiando a sua vida, estou no controle. E aí eu comecei a ver Deus guiar de outra forma a minha vida, começar a ver que Deus estava no controle. Que outra forma foi essa? E ia me chamar de volta, volta porque eu também te quero de volta. Uhum. E daí, desse dia em diante, de tudo que passou, foi que eu abandonei essas coisas. Às vezes as pessoas têm esse jargão, diz que você não vem pelo amor, vem pela dor. Realmente, às vezes não é que Deus está te punindo, mas é a forma como Deus tem para te ensinar que esse caminho pode ser muito mais doloroso do que isso que você pensa agora. E foi a forma como Deus me chamou de novo. E eu me lembro que tudo aquilo que eu tinha estudado, profecias e tudo, eu me lembro que existem interpretações da Bíblia, né? Como por exemplo as 7 igrejas do Apocalipse. E lá tem a igreja de Laodiceia no Apocalipse 3. E aí o pregador estava falando Laodiceia, até me tinha me esquecido que Laodiceia era uma igreja do Apocalipse. Eu pensei, quem é essa mulher que esse homem está falando? Então eu tinha esquecido tudo, né? Já aprender toda a Bíblia de novo, tudo que havia estudado. E aquilo foi como se eu tivesse um bebê que está aprendendo a andar de novo. Que coisa, né? Tudo novamente. E Deus chamou. Aí teve outro problema, que
pela questão de eu aceitar ali a igreja, aceitar o adventismo, a nossa família, como nunca teve, ninguém foi poder aquisitivo, todo mundo tem que trabalhar. Uhum. E não consegui emprego no sábado. Aceitei e vi que os mandamentos de Deus dizia. Você não conseguiu, como é? Você não conseguiu emprego? Emprego que eu me livrasse, que eu trabalhasse os 6 dias, né, mas não no sábado. Entendi. E o Manaus tem muitos empregos, só que esses empregos requerem que você trabalhe no sábado, principalmente nas indústrias. E você precisava do sábado livre? Precisava do sábado livre. Né, via que ali era Deus, o dia que Deus santificou, abençoou, e eu não tive nada. Não Vinha até as conseguiu? propostas, não, você pode fazer até entrevista, mas tem que trabalhar o sábado. Eu disse, Senhor, e agora? E aí você vê que é uma questão de fé. Então Deus estava preparando todo momento para ter fé, até chegar nesse momento. E aí foi quando eu conheci um pastor que fez uma semana de oração, né, de lar e família, estava falando sobre. Mas no último dia ele falou sobre profecias. Disse que quem quiser estudar com ele, que fosse no hospital. Ele era capelão do hospital. Entendi. Né? Cuidava da parte espiritual do hospital, com visitas, né, desses doentes. E aí comecei a criar uma amizade. E ele perguntou, você quer fazer teologia? Eu disse, olha, quero aprender mais sobre profecias. E foi quando ele saiu de Manaus, de 2008 para 2009, e ele foi trabalhar no sistema adventista de rádio e TV Novo Tempo e me chamou para trabalhar lá. Olha só, quem é esse pastor? Ele hoje está, acho que São José do Rio Preto, pastor Irailton Viotti. Uhum. E dali mudou tudo, porque eu saí daquele lugar onde estava oprimindo e fui para lá. Aí eu podia trabalhar com algo que eu queria e aprender mais. Elias, com relação à sua doença, ao seu problema de saúde, como que você relaciona esse seu novo compromisso com Deus, agora definitivo, de querer estudar teologia, entregar sua vida para a obra de Deus, e a sua condição de saúde? Eu vejo que Deus usou isso também, de uma pessoa fraca, que aparentemente a sociedade diria que se você não tem futuro, segue outro ramo. Deus mostrou assim, não, vou mostrar que eu posso fazer de uma pessoa fraca, eu posso mostrar o meu poder através dela. Uhum. Entende? Por exemplo, como é que alguém com síndrome do pânico pode falar em público? Como é que? Como é que alguém com síndrome do pânico pode falar em público? E você fala em público? Falo. E teve momentos que eu pensei que não ia suportar mais falar ali mais de 15, 5. Tem pessoas que nem conseguem falar, nem chegar na frente de um auditório. E através da oração eu ia lá e conseguia falar, passar ali o estudo, o que devia falar. Deus me dava isso, aquilo, meia hora eu voltava lá, pronto. Como que está a sua condição de saúde hoje? Hoje eu estou bem melhor de tudo, né? Depois de todo o acompanhamento que eu fiz. E tendo convicção, agora sim, tendo convicção e conseguindo, então, ouvir a voz de Deus, principalmente através da sua palavra. Tá ótimo, Elias. Vamos para o nosso ping-pong? Vamos. Vamos lá. Vida. Minha mãe. O tempo. Tempo, estudo. Deus. Tudo na minha vida. Felicidade. Resultado. Sofrimento. Doença. Um sentimento constante. Esperança. Um privilégio. Privilégio. Poder estudar mais, né, sobre a palavra de Deus. Morte. Minha avó. Um pedido. Não rejeitar a voz do Espírito Santo. Um medo. Medo. Talvez não ver a volta de Jesus nesse tempo. Um sonho. Um sonho. O sonho é ver Cristo vivo ainda, voltando nessa geração. Uma tristeza. Uma tristeza. Erros, culpas do passado. Uma pessoa. Uma pessoa, Camila. Culpa. Coisas que você não pode mais consertar, mas te passaram. Um verso da Bíblia que te acompanha. Vou pegar aqui a Bíblia. Uhum. Esse verso, ele tem muita importância na minha vida, porque ele mostra como Deus, além de Isaías, como Deus trabalha na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. 1 Coríntios 1:27 diz o seguinte:
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O sentido tem seu sentido aqui no contexto, mas tem seu sentido também, o significado de Deus falando com a gente. Então Deus usa as coisas improváveis, coisas que você não imagina, para mostrar o seu poder, que vem dele. Né? Seja o final, o trecho termina aqui, tudo seja para a honra e glória de Deus. Que coisa linda! E a sua história realmente prova que Deus tem usado a sua doença, a sua história, para te enaltecer, para te fazer um ministro na obra de Deus, e que isso seja uma verdade, que a sua vida seja um testemunho que ilumine a vida de muita gente ainda. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.